Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão para avaliação que vocês terão nessa semana e nós vamos tratar então dos assuntos desse bimestre. Nós vamos trabalhar a equação de segundo grau, que nós falamos bastante, sobre o teorema de Tales e entre ali também a semelhança de polígonos, né? Então a gente vai até ali mais ou menos, que é o conteúdo que está na nossa página 1 até a página 10, tá? Então marquem aí para vocês estudarem, tem vídeo lá no canal, entra lá, procura equação de segundo grau, procura vídeo também falando sobre o teorema de Tales. A aula acho que passada, retrasada, eu fiz uma videoaula falando, então acho que tá bem explicativo. Vocês têm um material aí também extra para estudarem, tá? Complementando com o material que vocês têm da apostila. Então, pensando na equação, né, do segundo grau. Primeira coisa, por que ela é do segundo grau, gente? Porque nós temos ali, na característica dela, né, o x ao quadrado. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, mais bx mais c igual a zero. Se eu tivesse só essa estrutura aqui, ó, bx mais c igual a zero, eu teria o quê? Uma equação de primeiro grau, né? Porque a incógnita, a minha variável, ela está elevada a 1. O expoente dela é 1. E só que como eu tenho uma outra variável aqui, onde o expoente está elevado a 2, eu tenho uma equação de segundo grau. Se fosse elevado a 3 de terceiro grau, a 4 de quarto grau, biquadrada, né, que a gente chama também, e assim vai, tá? Então, essa é a equação do segundo grau. Ela tem essa carinha aqui, né? Vamos apagar aqui só para a gente ficar mais fácil, então, da gente só caracterizar. Então, assim, ó, primeira coisa, como que ela se comporta? Ela tem essa carinha aqui, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí vocês podem falar, ai, professora, eu não gosto muito de trabalhar assim, com esse monte de letra. Me dá um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos relacionar aqui com um exemplo. 4x quadrado mais 3x menos 5 igual a zero, tá? Então, ela está na mesma estrutura. Observa que o valor, o coeficiente que acompanha o x quadrado é quem? Ele se relaciona ao item A, ao meu A. O que acompanha somente o x, ó, o 3, é o meu B. E aquele que está sozinho, a variável independente, é o meu C. Tudo bem? Bem simples, né? Ela pode se apresentar dessa forma aqui, né? Equação de segundo grau, nós vimos que aí nós chamamos de completa. Ela tem todos os elementos, o A, o B e o C. Porém, ela pode também se apresentar como incompleta. Então, ela pode aparecer, pegando nesse modelinho aqui que a gente colocou, né? 4x quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Por exemplo, eu posso omitir o b, e aí eu ter 4x quadrado menos 5 igual a zero. Considera-se uma equação de segundo grau. Só que nesse caso eu tenho o elemento A valendo 4, o elemento B eu não tenho, então ele passa a ser 0, e o meu elemento C passa a ser o menos 5. Ela poderia ser também nessa característica aqui, vou colocar aqui desse outro lado. 4x quadrado mais 3x igual a zero, onde eu tenho o elemento A valendo 4, o B valendo 3 e o C eu não tenho. Então, nesse caso, ele vale zero. E eu poderia ter somente o 4x quadrado igual a zero. E aí, o que eu teria? O A valendo 4, não teria nem o B e nem o C. Presta atenção, gente, que quando eu falo assim, um exemplo, né? Eu vou pegar uma situação assim, ó.
0x² mais 0x mais 0 igual a 0. Olha que redundância, que loucura, né? O que é 0x², gente? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, quando eu tenho como coeficiente o 0, eu praticamente excluo esse termo. E ele zera, e nesse caso, ela descaracteriza como uma equação de segundo grau. Assim como eu zero aqui. Mas um exemplo, se eu tivesse uma situação assim, ó, 0x² mais 4x menos 2 igual a 0. 0 vezes x² é 0, então eu não teria esse elemento. Eu teria o quê? 4x menos 2 igual a 0. Eu teria uma equação de primeiro grau, porque o termo a valendo 0, ele não existe na minha equação. Então, presta atenção nesses detalhes também, tá bom? Porque às vezes a gente pode perceber uma situação dessa e ela é uma pegadinha ali. Então, muito bem. Então, a gente conseguiu ver. Quando ela é completa, ela tem o termo A, B e C. Também vimos quando ela é incompleta. Nesse caso aqui, ela só tem o A e o B. Aqui ela também é incompleta, ela só tem o A e o C. E aqui ela só tem o A, também é incompleta. E conseguimos localizar dentro da equação quem são os elementos A, B e C, tá? Então, aqui é uma noção introdutória de equação de segundo grau. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, primeiro ponto, quando a gente tem lá a equação, vamos desenhar ela aqui novamente. Eu tenho ali ax² mais bx mais c igual a 0. Tenho lá a minha equação, né? Nós vimos algumas formas quando nós resolvemos as incompletas também, quando eu tenho somente o A e o B, quando eu tenho só o A e o C. Porém, agora, vocês têm lá no material, eu só vou dar uma pincelada bem rápida, porque a gente consegue fazer as incompletas também pela fórmula, e vocês já aprenderam a fórmula. Mas vamos supor que você, para facilitar, né, na hora, aquele acesso que a gente tem de saber resolver as incompletas facilita muito. Por exemplo, então vamos pegar quando eu tenho somente o A e B. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, x² mais 4x igual a 0. Eu só tenho o A e o B. E aí, o que eu consigo fazer? O que eu consigo ver? Por tudo que nós já aprendemos, gente, eu consigo ver que eu tenho comum aqui o x e aqui eu também tenho o x. Então, eu poderia falar que ele é o fator comum em evidência, ele aparece nos dois termos. Então, coloca ele, isola ele, o que é comum. E tudo que sobrar, a gente joga dentro de um parênteses. Então, por exemplo, x, para virar x² é x vezes x. Sobrou o x. Aqui eu já tenho o x, ó, aqui fora. Para virar 4x, o que sobra? O 4, mais 4. Pronto, praticamente já resolvemos essa equação. Sempre quando eu tenho o A e o B, um valor de x vai ser igual a 0. Ó, esse x aqui de fora eu já tenho igual a 0. E aí agora o que está no parênteses eu também vou igualar a 0. Então eu vou fazer x mais 4, peguei o parênteses, ó, igualei a 0. Não tem uma equaçãozinha de primeiro grau? Como que a gente faz com a primeiro grau? Na isolando a incógnita? Então passa esse mais 4 para o outro lado como menos 4, inverte a operação. Então eu vou ter 0 menos 4, eu tenho menos 4. Então eu já tenho aqui como solução o quê? O menos 4, ó, vamos por ordem, menos 4 do menor para o maior, e o 0. Pronto, já resolvi quando eu tenho o A e o B. Bem simples. E quando eu tenho o A e o C? Outro exemplo, x² menos 16, por exemplo, igual a 0. Eu tenho o A e eu tenho o C, é uma incompleta. Quando eu tenho o A e o C é bem fácil também, eu vou fazer como uma de primeiro grau aqui, ó. Como a gente acabou de fazer, eu vou isolar a incógnita. Deixa o x sozinho, o quadrado desse lado. Esse menos 16, ele passa para lá como mais 16.
Então, 0 mais 16 dá 16. X² igual a 16. E agora eu preciso sumir com esse quadrado. Quando a gente passa para o outro lado, a gente não inverte a operação? Qual que é a operação inversa da potência? É a raiz quadrada, né? De índice 2, então a potenciação é a radiciação. Como é índice 2, é a raiz quadrada. E aí eu vou jogar numa raiz quadrada. Só que lembra que eu falei que quando a gente tem um número de índice par, o que significa? Que número elevado a 2 dê um resultado, por exemplo, 16. Eu posso pensar como a raiz de 16 sendo 4, tá? Muito bem, vocês já sabem. Mas ele pode ser tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo. Por quê? 4 ao quadrado não é 4 vezes 4, que dá 16? E o menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4 é 16. Menos com menos mais, também não dá 16? Então, toda vez que eu for o índice 2 e eu jogar do outro lado numa raiz, né? No caso de índice 2, o que ela admite? Tanto o positivo quanto o negativo. Então, eu tenho de resposta quem? O menos 4 como somente o 4 positivo. Tudo bem? Então, aqui a gente viu quando eu tenho o A e o B e quando eu tenho o A e o C, tá? Professor, se eu fizesse isso pelaquela fórmula lá, daria certo? Também daria, tá bom? Porque às vezes eu não me lembro como faz quando eu tenho o A e o B, ou quando eu tenho o A e o C. Eu já decorei a fórmula, eu consigo já trabalhar com aquela fórmula. Posso fazer com ela? É à vontade, gente. Vocês têm que utilizar a regra que melhor se adequa a vocês, tá bom? Muito bem, então vamos agora para a parte lá da nossa fórmula, né, propriamente dita. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou pegar um exemplo, ó, x² menos 3x menos 4 igual a 0. Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente olha, é uma equação completa. Eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C. Já tenho todos os termos ali, ó. Tudo bem? Quem é o A? É o que acompanha o x². Quando não tem nada aqui, a gente sabe que é o 1, né? Aqui do ladinho é o 1. Não tendo nada, não vou pensar que é 0, tá, gente? É o 1. Muito bem. E aí? Quem é o B? O menos 3. E quem é o C? O menos 4. Descobrir quem é o A, o B e o C, a gente vai para o nosso delta. Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidinho no cantinho. Vou fazer aqui, ó, um quadradinho, só para a gente falar. Quem é o delta na nossa equação? Nós chamamos o delta de discriminante. É o nosso discriminante, não é? O delta. Por que ele é discriminante, professora? Porque é o seguinte, o delta, quando eu resolvo ele, eu consigo saber algumas coisas aí dele, né? Ou seja, se o meu resultado for um número maior que 0, eu tenho o quê? Duas respostas, duas raízes, que nós chamamos, né? Reais e o quê? Diferentes. Duas raízes reais e diferentes. Porém, o delta pode ser igual a 0. Se o delta for igual a 0, aí depois o que acontece? Eu vou ter somente uma raiz. Ou também duas raízes reais e iguais. Tem algumas nomenclaturas que escrevem assim, ó, duas raízes, né, reais e o quê? Iguais, tá? E quando o delta é menor que 0? Nesse caso, não tem solução. O meu conjunto é o quê? Vazio. Nós simbolizamos pela chave abre e fecha ou pelo zerinho cortado, lembra? Tudo bem? Então, por isso que ele é o discriminante. A partir do delta, eu vou conseguir saber. Se der um resultado maior que 0, eu continuo, vou ter duas respostas, porque é uma equação de segundo grau, logo ela admite duas respostas. Se o delta for igual a 0, somente uma.
E se o delta for um número negativo, menor que zero, eu paro ali e já coloco que não tem solução. Não dá para a gente resolver dentro do conjunto dos números reais, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Então, vamos lá. O delta, para calcular o delta, eu preciso decorar essa fórmula aqui, né? B² menos 4 vezes A vezes C. Eu já descobri aqui o A, o B e o C. Agora, eu só vou substituir aqui nesse delta. Então, vamos trocar. Quem é o B? O B é o menos 3. Então, no lugar do B, eu coloco menos 3. Vou colocar entre parênteses porque ele é negativo. E o negativo também é elevado, tá? Menos 4 vezes quem é o A? O 1. E quem é o C? O menos 4. Muito bem, continuando. Delta igual menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, menos com menos mais, 9 positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. E agora o sinal, ó, menos com esse 1 que é mais, ó, menos com menos mais. Então, aqui vai ficar positivo. E aí, 9 mais 16, 25. Então, achei meu delta, ó. E o meu delta foi o quê? Maior que zero. Olha aqui. Logo, eu vou ter duas respostas reais e diferentes. Então, vamos continuar aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? Ir para a segunda fórmula, que vocês também têm que decorar. Então, é a fórmula lá que eles falam de Bhaskara, né? Alguns matemáticos falam que não é de Bhaskara, mas enfim. Então, vamos lá. Menos B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Então, continuando, x igual... Quem é o B? É o menos 3. Só que, ó, ele é um número negativo, B, e eu tenho um menos na fórmula. Então, a gente não pode esquecer disso, tá? É um encontro de sinais. Então, o menos da fórmula com menos 3, ó. Mais ou menos a raiz. Quem é o delta? Olha lá, a gente descobriu, é o 25. Coloca ele ali, ó. Dividido por 2 vezes. Quem é o A? O A é o 1. Coloca ali o A. Continuando, x é igual, menos com menos, ó, vai ficar mais, 3 positivo, mais ou menos, quem é a raiz de 25? 5. E 2 vezes 1, 2. Pronto. Quando a gente chega aqui, agora a gente tem que separar. A gente vai fazer uma continha para o mais e uma continha para o menos. São as minhas duas respostas, tá? Então, eu vou fazer aqui uma continha para o mais e vou fazer aqui uma continha para o menos. Vou chamar x1 do mais e x2 o menos. Eu vou fazer 3 mais 5 dividido por 2 e aqui 3 menos 5 dividido por 2. Então, olha lá. 3 mais 5, 8 e 8 dividido por 2, 4. 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2 fica menos 1. E aí, ó, achei minhas duas respostas. Então, vou colocar aqui a solução. Então, quem seria? Menos 1 e 4. Tudo bem? Tá aqui? Então, o que nós conseguimos retirar desse conteúdo aqui de equação de segundo grau, desculpa. Quando eu tenho a equação completa, quando eu tenho a incompleta, como eu resolvo a incompleta, né? Quando eu tenho o A e o B, que é por fator comum em evidência. Quando eu tenho o A e o C, eu isolo a incógnita, resolvo como uma equaçãozinha de primeiro grau. Quando eu tenho os três termos, eu resolvo por essas duas fórmulas aqui, o delta, o discriminante e a fórmula, tá? Tenho que olhar o delta, não posso esquecer de observar o nosso delta aqui, ó, nessa sequência, quando é maior que zero, igual e menor, tá? E sabendo disso, a gente chega ao nosso resultado. Tudo bem até aqui? Então, esse foi o nosso conteúdo de equação de segundo grau. Parece uma coisa só, uma matéria, fala assim, nossa, professora, é pouco, equação de segundo grau, demorou, mas ela tem muitas nuances a equação de segundo grau, né? E a gente precisa guardar todas essas nuancezinhas dela.
Tudo bem? E aí a gente vai para um outro assunto nosso, que é o Teorema de Tales, que eu tenho um vídeo lá, eu não vou demonstrar como Tales chegou nesse teorema, porque já tem lá, vocês dão uma olhadinha. Então a gente já vai para um modelinho, né? Então imagine que eu tenho aqui, ó, 3 retas paralelas cortadas por 2 diagonais aqui, tá? Então essa reta, imagina que ela é R, essa é o S, é uma reta S, essa é uma reta T. E aqui eu tenho 2 diagonais, sei lá, pode ser X e Y. E aí eu falo para vocês a seguinte situação. Eu tenho essa medida aqui, essa distância dessa reta para essa reta, eu tenho um tamanho 5. E a medida dessa reta para essa reta, eu tenho o tamanho de 15. E aqui, ó, nessa outra reta de Y, eu tenho essa medida com tamanho de 6. E essa é o que eu quero saber, X. Eu resolvo isso o quê? Por uma proporção, né? Então, como que a gente resolve essa proporção? O 5 está para o 6, assim como o 15 está para o x. Então, 5 está para 6, assim como o 15 está para x. Eu tenho lá determinada a minha proporção. E aí é só a gente multiplicar em cruzadinha. 5 vezes x, 5x. E 15 vezes 6 eu vou deixar aqui, nem vou resolver. Por quê? Porque esse 5 está multiplicando, eu passo dividindo. E aí eu já consigo simplificar sem precisar fazer muita conta. Eu já sei que esse 15 dá para dividir por 5, que dá 3. E aí eu faço 3 vezes 6, 18. E eu já tenho o valor. Quem quiser fazer 15 vezes 6, e aí o valor que der dividir por 5 também dá certo, tá bom? E aí a gente chega no valor, então esse x aqui, para admitir essa proporção, tem que valer 18. E a gente usa o Teorema de Tales para polígonos, a gente usa para diversas coisas, né? A gente viu também ali na semelhança de triângulos. Então a gente vê para muitas situações o Teorema de Tales. E aí vocês têm lá um exercício que a gente já falou também, por exemplo, uma situação problema, imagina que eu tenho uma rua aqui, né? Essa rua chamada de rua, sei lá, X, e aqui eu tenho uma outra rua aqui, ó, embaixo, né? Chamada de rua Y, né? Ela tá meio tortinha, e aí elas se encontram num determinado ponto aqui, né? E um carro tá aqui nesse ponto, e aí ele está subindo, né? Por essa rua X aqui, ó, tá? E aí ele tem aqui uma certa medida, que é o que eu quero saber, e aqui ele tem uma outra, que é uma que eu tenho. Imagine o seguinte, que eu falo para vocês, que quando ele saiu desse ponto e foi até esse ponto, ele percorreu uma distância de 20 metros, tá? E quando ele percorreu essa distância de 20 metros, ele percorreu essa altura entre essa rua e essa, ela tinha aqui, ó, uma distância de 5 metros. E aí eu pergunto para vocês, se aqui, ó, quando ele estava aqui, tinha 5 metros também, quanto que seria essa altura aqui, ó, que eu quero saber? Então aqui eu coloquei X, eu vou chamar aqui de A. Esse ponto, eu quero saber qual é a altura desse ponto aqui quando o carro se deslocou a 5 metros, qual que era a distância aqui até essa outra rua. Imagina essa situação. Então, o que eu vou fazer? Eu resolvo pelo Teorema de Tales. Ó, 20, que é a distância toda, está para 5, né? Assim como o 5, aqui do 20, ó, eu tenho que pensar nesse maior, ó, eu estou relacionando, a razão é 20 para 5, tá? E aqui é o quê? 5 para A, ó, nessa razão. E aí, a gente fazendo vocês fazendo a cruzadinha aqui, ó, 20 vezes A é igual a 5 vezes 5. Então, quanto que dá? 20A é igual, 5 vezes 5 dá 25, e aí esse 20 está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Ele não vai dar um número exato, mas se eu simplificar aqui, ó, 20 por 25 vai dar quanto? 5 quartos. Quem é os 5 quartos?
é a 1, mais ou menos, né? E 1/4. Então, ele percorreu, digamos assim, 1/4 vai dar 1,25, transformando em decimal. Então, imagina, se quando ele estava a 20 metros, a distância era 5, quando ele estava a 5 metros, a distância aqui era de 1,25, tá? Metros. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Olhem lá os exercícios. Se ficar com dúvida, depois vocês me mandam mensagem, tá bom? Beijos e até